Vamos lá, vá lá comigo. Em Lucas 9, antes de você sentar, amém, eu vou ficar de pé até o final. Você também não deve estar muito cansado. Vamos ler a palavra e depois você se assenta, amém? Eu estou brincando, viu? Eu sei que vocês devem estar cansados, a maioria trabalhou aqui o dia inteiro, mas está tudo bem, não é verdade? O Senhor renova as nossas forças. Lucas 9, a partir do versículo 1. Todos lá? Diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Pode sentar. Aleluia. Diga assim comigo: o meu coração, bem forte, o meu coração é uma terra fértil para receber a boa semente da palavra do Senhor. E ela vai frutificar a 30, 60 e a 100 por um. E a minha vida nunca mais será a mesma. Aleluia! Você crê nisso? Amém. Então assim será. Glória a Deus, a nossa vida não vai ser a mesma, querido, porque cada vez que nós recebemos a boa semente da palavra do Senhor, e o nosso coração, ele é tido como uma terra fértil, ela vai crescer, ela vai germinar, ela vai prosperar, e vai dar o seu fruto, a 100 por um. Eu creio nisso, você crê? Glória a Deus. Então, nessa noite eu quero falar um pouquinho com você sobre o poder e a autoridade. Aleluia! O poder e a autoridade que nos foi dada por intermédio de Jesus Cristo. Nós acabamos de ler o texto onde Jesus convoca os 12, e aos 12 ele dá o poder e a autoridade para expulsar os demônios, curarem os enfermos e pregar sobre o reino do Senhor. E essa autoridade, querido, se estendeu para toda a igreja. Aleluia! Ou seja, essa autoridade, esse poder foi delegado a nós hoje. Eu quero te fazer uma pergunta e você não precisa responder, amém? Existe alguma área da sua vida que não está do jeito que você gostaria? Será que existe? Sim ou não? Eu quero dizer algo para você. O que eu posso te garantir. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei talvez em qual área as coisas ainda não estejam ajustadas, mas o que eu posso garantir para você, a culpa não é de Deus. Aleluia. Se existe alguma área da nossa vida onde as coisas não estão ajustadas, ou a culpa é nossa, com a ajuda do diabo, ou a culpa é do diabo com a nossa ajuda. Mas a culpa nunca é de Deus, porque a parte de Deus foi resolvida. E se existe alguma área da sua vida, na sua casa, na sua família, onde ainda está desajustada, querido, é noite de você tomar a sua autoridade e o poder que foi delegado para você por meio de Cristo Jesus. Existe um posicionamento, querido, que o Senhor Jesus nos colocou. Existe um posicionamento em Deus, através do sangue de Jesus, através do sacrifício e a ressurreição de Jesus por nós. Existe uma posição a qual nós estamos assentados, de onde o diabo não pode nos tirar. Mas ele não pode nos tirar de lá, porém, ele quer nos fazer pensar que nós não estamos nessa posição. Porque o diabo não precisa te tirar de lá. Ele só precisa fazer você pensar que você não está debaixo dessa autoridade, desse poder. Isso para ele é suficiente. Porque quando nós nascemos de novo, querido, quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós estamos colocados e assentados com Cristo Jesus nos lugares celestiais. Mas não é acima, é muito acima de todo principado e potestade. Esse
Essa é a sua posição, essa é a minha posição, essa é a posição da igreja. O inimigo, de fato, está debaixo dos nossos pés. Mas quando nós não exercemos essa autoridade, querido, as coisas não funcionam. Porque não basta eu ser possuidor desse poder, dessa autoridade, mas eu preciso exercê-la. Eu não estou falando somente a nível de informação, mas a nível de revelação, para que nós possamos praticar essa verdade que está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque o que Jesus fez, querido, por nós, é para a restauração de todas as áreas da nossa vida. Não ficou nada para trás. Ele não esqueceu de nada. E eu sei, porque sei que existem ajustes que o Senhor Jesus deseja fazer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em nós, com os nossos. Mas nós precisamos não só estar, mas saber dessa autoridade, desse poder. Sabe de uma coisa? Quando nós passeamos pela Bíblia, a começar por Gênesis, nós vimos que a ideia de Deus sempre foi delegar essa autoridade de maneira inteira para o homem. Desde o Éden, o Senhor Deus, Ele disse o quê? Eu te dou autoridade, eu te dou o domínio sobre essa terra, vai, domine, multiplique, faça. Mas bem como nós sabemos, esse domínio, essa autoridade foi perdida lá no Éden. Através de um homem, essa autoridade foi perdida lá. E é por isso que Jesus, Ele precisou vir como homem para restaurar a autoridade que foi perdida desde o Éden. Porque somente um homem poderia restaurar essa autoridade. E Jesus veio para isso, para restaurar aquilo que se havia perdido. Jesus veio dar a sua vida, Ele se despiu da sua glória, o próprio Deus se fez homem para restaurar aquilo que se havia perdido. Sabe, Deus não desistiu de nós. Ele poderia dizer, não, mas eu já fiz tudo tão perfeito para eles. Eu dei o Éden, tudo do bom e do melhor, estava tudo perfeito, e eles não valorizaram. Agora, quer saber? Cada um por si. Não é? Mas não foi isso que Ele fez. Ele falou, ei, eu vou lá, eu vou me fazer como um deles, e eu vou restaurar aquilo que foi perdido. E toda a autoridade que foi perdida foi restaurada em Jesus Cristo. E essa autoridade, assim como nós lemos, foi delegada a nós. E o diabo, ele tem poder, mas ele não tem autoridade. Ele só vai ter autoridade na minha e na sua vida se nós deixarmos. Se nós dermos a autoridade para ele novamente. Assim como Adão fez. Porque nós sabemos que ele tem poder. Não adianta a gente dizer, não, o diabo é de mentirinha, o diabo não existe. Não. De fato ele existe. Existe ou não? Existe. E hoje, o mundo jaz no maligno. É por isso que nós, como igreja, estamos aqui para estabelecer o reino de Deus onde? Na terra. É aqui que nós precisamos estabelecer o reino de Deus. Através do poder e da autoridade que nos foi restituída por meio de Cristo Jesus. Aleluia. Nós não podemos olhar para isso e achar, mas não é para mim. Não é bem assim. Porque todas as vezes que nós acreditamos nas mentiras do diabo, nós estamos de fato dando a autoridade para ele, a qual ele não tem. Ele não tem. E é por isso que ele é o pai da mentira. Porque a única forma dele conseguir agir na minha e na sua vida é lançando mentiras sobre nós.
Ele vai lançando mentiras, querido. Se nós acreditarmos, ele ganhou campo. Aleluia. É por isso que nós precisamos estar cheios da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a verdade, ao seu e ao meu respeito. Não existe outra verdade. E quando nós lemos que não só a autoridade, mas o poder também nos foi dado, nós precisamos fazer alguma coisa com isso. Nós precisamos pegar essa verdade e colocar em ordem aquilo que não está em ordem na nossa vida. É assim na terra. Se existir um homem na terra de autoridade, né, um exemplo que a maioria aqui já ouviu. Se a gente pegar um guarda com a sua farda, vestido de autoridade, querido, ele pode ser o mais tampinha possível, o mais baixinho possível. Mas quando ele está vestido da sua autoridade, pode estar vindo um caminhão de toneladas, que ele apenas faz isso aqui, que o caminhão para. E eu pergunto para você, o que fez esse caminhão parar? Foi a força dele? Foi o grito? Foi a altura? Foi os músculos? Foram os músculos? O que fez esse caminhão de toneladas parar mediante um sinal de mão de um homem? A autoridade. A autoridade que estava sobre ele, que está sobre ele. Mas é uma autoridade exercida, praticada. Não é uma autoridade apenas de ouvir falar, porque se ele não tem consciência da autoridade, querido, ele não vai desempenhar bem o seu papel. Ele não vai desempenhar bem a sua função. E assim somos nós no reino do Senhor. Se nós não entendemos a autoridade a qual nós estamos revestidos, nós não vamos desempenhar bem o nosso papel. Nós não vamos exercer essa autoridade, esse domínio, esse poder. Sabe, a autoridade nos dá acesso ao poder. Aleluia. Sabe de uma coisa? O diabo pira com essas verdades. Porque uma igreja que entende a sua identidade, entende também a sua identidade, entende também a sua autoridade. Porque uma igreja que não sabe quem é, não, mas isso não, acho que não é bem assim não. Quem sou eu? Eu sou falho. Mas a autoridade, querido, como nós vimos no exemplo do guarda, não vem pela tua força, não vem pela tua sabedoria, não vem pelos teus músculos, pela tua altura, não vem pelo que você fez ou deixou de fazer. Mas a autoridade, ela veio porque um homem, nos substituiu e nos delegou essa autoridade. Por meio da autoridade, o poder que está disponível. Aleluia! Vá lá comigo em Atos 3. Diga comigo, eu tenho poder e autoridade, e eu vou exercê-la. Aleluia. Atos 3:1. Todos lá? Atos 3:1 diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, imploravam que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-lhe pela mão direita, o levantou imediatamente.
Os seus pés e tornozelos se firmaram, deu um salto e se pôs de pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo, o mesmo que pedia esmola. Assentado à porta da formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso o que lhe acontecera. Aleluia! Glória a Deus, uma passagem muito conhecida pela maioria de nós. Aqui nós vemos Pedro e João indo até o templo. Eu não sei se você atentou para isso, mas a palavra diz que diariamente aquele coxo era colocado ali na porta do templo. Então eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito que talvez não era a primeira vez que Pedro e João estavam vendo aquele homem ali. Porque se ele estava sendo colocado muitas vezes, e era costume deles frequentar o templo, provavelmente eles já tinham visto. Sabe de uma coisa? Chegou um momento que Pedro, a palavra diz assim, Pedro fitou os olhos nele. Chegou um momento que mesmo naquela correria, mesmo passando ali praticamente todo dia, chegou um momento que Pedro ouviu, que Pedro o enxergou. Pedro fitou os olhos nele, e naquele mesmo instante, ele disse, ei, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho algo. E ele lembrou das palavras de Jesus, que disse, ei, eu lhes dou poder e autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para pregar o reino de Deus. Então existiu um momento onde Pedro criou a consciência, ei, eu tenho uma autoridade, eu tenho um poder que me foi delegado, e hoje eu posso fazer algo por esse homem, eu posso fazer algo por ele, e não é dar prata, não é dar ouro, mas eu posso dar aquilo que me foi dado de graça. Levanta e anda. Aleluia. Sabe de uma coisa? Será que nos outros dias que Pedro passou por ali, ele já não tinha essa autoridade sobre ele? Sim ou não? Sim. A autoridade já estava sobre eles. O poder já estava sobre eles. Mas eles não estavam exercendo aquilo que já estava sobre eles. E eles estavam passando por aquele enfermo, por aquele coxo. E eles não estavam conscientes daquilo que já tinha sido dado a eles. Mas no momento, querido, no momento que ele enxergou de uma maneira diferente, e ele disse, ei, espera, eu tenho algo. Eu posso fazer algo por ele. Aleluia. E ele disse, ei, anda. O que mudou? O que mudou? Mudou que Pedro, João, eles decidiram exercer aquilo que já estava sobre eles. Imediatamente, aquele homem deu um salto. Ele levantou. E ele entrou no templo. E todos começaram a glorificar quem? A Deus. Aleluia. Sabe? A autoridade. O poder que nos foi dado, querido, é para remeter glórias ao nosso Deus. É para que a glória volte a Ele. Assim como nós lemos, as nossas sementes é para a glória dEle. A nossa prosperidade é para a glória dEle. O dom que o Senhor colocou sobre as nossas vidas é para a glória dEle. Quando o enfermo é curado, ei, é para a glória dEle. Quando você consegue vencer e romper as situações, é para a glória dEle. Tudo que nos foi dado, tudo que nos foi confiado, é para render graças e glórias a Ele. Aleluia! E quando Pedro fitou os olhos nele, ele disse o quê? Olha para mim. Olha para mim. Mas muitas vezes, a religião nos ensina a dizer o quê? Não olha para mim não. Eu não sou nada.
Eu não sou ninguém. Eu não posso nada. E muitos acham que isso é humildade. Mas nós já aprendemos que isso é uma falsa humildade. Porque quando nós dizemos, ei, não olha para mim não sou nada. Eu sou um pobre coitado. Eu não sou ninguém. Eu digo para você, Deus é glorificado nisso? Não. Por quê? Nas entrelinhas, o que eu estou dizendo é, eu sou de Jesus, eu tenho o Espírito Santo, mas ainda assim eu não sou nada, Ele não é suficiente. Ele não me transformou. Nas entrelinhas, querido. É isso que nós estamos dizendo, quando nós nos olhamos como um nada, como um pobre, como um miserável. É isso que nós estamos dizendo. Mas Pedro não disse isso. Ele disse, ei, olha para mim. Por quê? Porque quem vê a mim, vê o Senhor. Porque o Espírito dele hoje habita em mim. Porque eu sou o corpo dele hoje na terra. E quem vê a mim, vê ao meu Deus. Porque é a Ele que eu sirvo. E a minha vida é para a glória dele. Então olha para mim. Porque o que eu tenho, eu vou te dar. Querido, e quando nós nos posicionamos assim, nós estamos honrando o sacrifício de Jesus. Nós estamos honrando a autoridade e o poder que foi nos dado. Nós estamos glorificando ao nome dele e nós estamos dizendo, ei, não é a nós. Não é na minha força. Não é porque eu mereço, porque eu sou boazinha, bonzinho, não, mas é porque Ele assim decidiu fazer. Ele fez isso por mim e por você. Não é mérito nosso, é mérito dEle, mas ainda sendo mérito dEle, Ele resolveu dar para mim e para você. E é por isso que nós precisamos nos posicionar e olhar e dizer, ei, olha para mim, porque o que eu tenho eu vou te dar. Aleluia. Aleluia. E essa é uma noite onde o Senhor quer que nós venhamos a colocar algumas coisas no lugar na nossa vida. Na nossa família. No nosso chamado. Sabe, mas nós só vamos conseguir fazer isso quando nós assumimos o nosso papel. Porque senão, todas as vezes que nós não assumimos o nosso papel, nós estamos dando campo para o diabo agir. A Bíblia diz que a nossa luta, ela não é contra a carne, nem contra o sangue. Mas ela é contra principados e potestades, contra todas as hostes. A nossa luta de fato, querido, não é contra homens, mas é contra o reino do Espírito, contra os demônios e contra o diabo. E quando muitos leem isso, se imaginam num ringue, não é? Brigando com o diabo. Ah, hora eu levo um soco, hora eu dou um soco, depois eu caio, ele me derruba, eu levanto. E eu fico nessa luta desenfreada, como num ringue. E na verdade não é disso que a Bíblia está dizendo. Porque a Bíblia é bem clara quando ela diz que na cruz, Jesus despojou todos os principados e potestades e triunfou deles na cruz. Colossenses 2,15. Jesus triunfou. É o triunfo de Jesus. E em Cristo nós somos mais que vencedores, porque a luta que era para nós lutarmos, Jesus lutou por nós. Mas ainda existe uma luta, querido, que é a luta para nós permanecermos na posição aonde Ele nos colocou. A nossa luta não é para escalarmos essa posição, para alcançarmos essa posição, para ficar guerreando com o diabo. Mas a nossa luta é para permanecermos na posição a qual Ele já conquistou. Porque se assim não fosse, querido, eu ia dizer, para por aqui, porque só por nós não vamos conseguir. Quem somos nós de fato sem Ele? Sem Ele nós não somos nada mesmo. Mas hoje você está aqui é porque você tem Ele. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Hoje você é um com Ele. Hoje Ele é o cabeça, mas o corpo é você. Aleluia.
E hoje nós precisamos lutarmos para permanecermos nessa verdade, nessa revelação, nesse posicionamento. E muitas vezes, não, mas é fácil demais. Será que é só isso? Será que é assim mesmo? Eu não tenho que fazer nada? Está tudo feito? É muito fácil. Sabe aquele ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia? É assim, né? E às vezes nós ficamos desconfiados, achando, não é bem assim, será? Acho que não. Porque a gente sempre quer fazer algo para merecer. Não, peraí, eu preciso fazer alguma coisa, não é? Eu não tenho que fazer nada, não, eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer algo. Porque se eu fizer, talvez eu vou fazer até um pouco melhor que Jesus. E de fato, querido, nós não precisamos fazer nada, só receber. Sabia que a nova aliança ela é vivida por fé? Na verdade, a vida com Deus é pela fé. A fé, eu recebo aquilo que está feito. Na antiga aliança, eles criam naquilo que aconteceria no futuro. Mas na nova aliança, querido, nós cremos naquilo que já foi feito, naquilo que já está consumado. Nós não precisamos fazer mais nada para aperfeiçoar o sacrifício de Jesus por nós. Só que, de fato, querido, não é fácil no sentido assim, eu só vou sentar e não existe a minha parte. Por quê? Porque eu preciso ter a minha parte. Qual é a minha parte? Aperfeiçoar aquilo que foi feito? Não. A minha parte, a sua parte, querido, não é aperfeiçoar aquilo que foi feito, mas é nos posicionarmos. Porque a fé sem obras é morta. Então, se eu digo que eu creio que algo foi feito, eu preciso praticar, ter obras correspondentes à minha fé. Porque nós vivemos pela fé, mas eu não sei se você já descobriu, a vida pela fé não acontece de maneira automática. Onde eu sento e tudo começa a cair do céu. Não sei se você já percebeu isso, eu já percebi, né? É pela fé, mas existe um posicionamento nosso. Existe uma abnegação nossa. Existe um não que nós temos que dar todos os dias. Existe uma mortificação da nossa carne para viver pelo Espírito. Porque se nós vivemos pela carne, querido, é certo que nós não vamos possuir aquilo que já está disponível para nós. É uma vida no Espírito que vai nos fazer acessar aquilo que já está pronto no reino do Espírito. É por isso que não é fácil. Não porque nós vamos aperfeiçoar nada. Não porque Jesus deixou algo por fazer e Ele precisa de nós para completar. Não. É porque a nossa luta hoje é contra a nossa carne. É contra as nossas vontades. Hoje eu preciso dizer não para as minhas vontades muitas vezes, para ouvir a vontade dEle, para obedecer a vontade dEle, para fazer a vontade dEle, para andar em comunhão com Ele, para estar sensível à voz do Espírito Santo que habita em mim e você. Porque aqueles que semeiam na carne vão colher morte e corrupção. Mas nós precisamos aprender a semear no Espírito. Porque essa posição, essa autoridade, esse poder é nos dada pelo Espírito. Tudo é pelo Espírito, querido, na nova aliança. Nada é na nossa carne, nada é na nossa sabedoria humana, na nossa força, nas obras. Não. É pelo Espírito. Aleluia. É pelo Espírito. E o Senhor nos convida nessa noite a tomarmos posicionamentos de autoridade, que vai nos dar o poder que é necessário para mudar toda e qualquer circunstância na nossa vida. Não existe nada, querido, impossível para Deus. Não existe nada que não foi resolvido naquela cruz.
Não existe nada que nós precisamos aperfeiçoar. Hoje o Espírito do Senhor, Ele quer nos trazer a esse nível de entendimento, a esse nível de posicionamento, aonde eu não vou mais olhar um coxo, aonde eu não vou mais olhar a circunstância, aonde eu não vou olhar mais o problema e vou dizer, vou passar reto, deixa quieto. É muito difícil de resolver isso aqui. Eu vou passar, eu vou seguir, eu vou continuar caminhando. Você sabia que nós fazemos isso, muitas vezes no nosso dia a dia? Às vezes nós estamos vendo uma situação, né, que para nós é tão difícil. Às vezes faz tantos anos que você está vivendo aquilo. E aí você está passando, olhando e dizendo, deixa para depois. E aí no outro dia você vai, passa, deixa para depois. E assim por diante. E nós estamos vendo, talvez, o nosso coxo ali, o nosso problema, a nossa família se afundando, os nossos filhos, a nossa casa, o nosso chamado, as nossas finanças. Nós estamos olhando aquilo e dizendo, ei, assim como Pedro, né, passava talvez muitas vezes por ali e não fitava os olhos naquilo. E dizia, é muito grande para ser resolvido agora, deixa para depois. Deixa que alguém venha e resolva. Deixa que na hora de Deus vai dar certo. Não é assim, né, essa frase, né? No tempo de Deus. Sabe, de fato, essa frase, ela tem um peso de verdade. Existem coisas que é no tempo de Deus. Mas muitas vezes nós usamos essa frase no tempo de Deus para justificar a nossa covardia. Para justificar a nossa falta de posicionamento. E nós dizemos, é no tempo de Deus. Mas existem coisas, querido, na sua vida e na minha vida que já é o tempo de Deus. Mas Deus está esperando uma ação correspondente à nossa fé. Deus está esperando que nós venhamos assumir a autoridade, o poder que está sobre as nossas vidas. Sabe de uma coisa? Dentro da sua casa, você precisa ser essa voz de autoridade. Quem tem sido a voz de autoridade? Como eu disse, o diabo pode ter poder, mas ele não tem autoridade, a não ser que nós demos a ele essa legalidade. Quem tem sido a voz de autoridade dentro da sua casa? Quem tem dado a última palavra? Qual é o problema grande o suficiente lá dentro a qual Deus não pode resolver? Será que nós estamos entregando e dizendo, deixa? Ou será que de fato nós somos daqueles que sabem que pode vir o que vier, que pode levantar o vento que for, que pode ser a doença que for, que pode ser a situação que for, existe uma voz de autoridade que todas as circunstâncias precisam se dobrar. Existe uma voz de comando que nada pode permanecer de pé. Existe uma voz de autoridade que foi nos dada, onde nós abrimos a nossa boca e liberamos e milagres acontecem, circunstâncias são mudadas, vidas são transformadas, o cativo é liberto, o enfermo é curado, o reino de Deus é manifesto. Hoje o Senhor nos convida a voltarmos para este lugar, de onde não deveríamos ter saído, porque essa palavra funciona, o Evangelho é o poder de Deus. Essa autoridade está sobre as nossas vidas, nós não podemos dar ela a qualquer um. Se está sobre nós, querido, agarre isso com todas as suas forças, pare de olhar para as suas capacidades. Mas eu sou tão pequeno. Eu nem sei falar direito. Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu? Sabe quem é você? Você é filho de Deus.
Filho do Deus vivo. Assim como Jesus era o Filho de Deus andando nessa terra, nós somos o filho, a filha de Deus andando nessa terra. E a autoridade que estava sobre Jesus, Ele delegou a nós. Está sobre mim, está sobre você. Esse é você. É por isso que nós precisamos entender a nossa identidade para exercer a nossa autoridade. Aleluia! Chegou a hora, querido, de nós voltarmos a acreditar nesses princípios do início, porque eles funcionam, eles continuam funcionando. A palavra de Deus não mudou, a palavra de Deus não volta vazia, ela continua funcionando, ela é imutável. Ela funciona para mim, ela funciona para você, ela funciona para aquele que crê, para aquele que pratica, para aquele que não desiste. Aleluia! Existe uma arma, querido, que está em nós, que é a nossa boca. É aquilo que nós declaramos, é aquilo que nós chamamos a existência. Porque a boca fala do que o coração está cheio, sabe? Se encha de fé, se encha com essas verdades. Não desista. Não desista do teu chamado, não desista da tua família, não desista da tua vida profissional, não desista dos teus sonhos, não desista do seu esposo, da sua esposa, não desista dos seus filhos, não desista da sua casa, não desista da sua igreja, não desista daquele parente difícil. Porque essa palavra funciona. Não desista de você, não desista da sua vida. Não desista de voltar a viver com alegria, com ânimo, com a paz que excede o entendimento. Aleluia! Volte a sorrir, volte a se alegrar com as pequenas coisas. Volte a se alegrar com a palavra. Volte a ser aquele crente chato, sabe aquele crente chato? Que alguém fala, nossa, ai, tô morrendo de fome. Não fale negativo, que nem o pastor Bud, né? Sabe, querido, no começo nós éramos tão criteriosos com aquilo que dizíamos, né? Não podia falar, não sei você, né? Quando eu descobri essa palavra, quando eu fiz o rema, nossa, eu não podia nem ousar mencionar meia palavra errada. Não diga. Não fale negativo. Fale fé. Mas às vezes os anos vão passando e a gente vai, não tem problema, não tem nada demais essa palavra aqui. Não, mas minha vida está um caos. Não, mas não tem nada demais se falar isso daí, depois, né? Não é bem assim também. E a gente começa a não ser tão criterioso com aquilo que cremos, que falamos, com aquilo que fazemos, sabe? E aquele que não é fiel, querido, no pouco, não vai ser no muito. Aquele que não é fiel no pouco, não vai provar do muito. E às vezes nós não estamos passando de fase, porque nós estamos errando nessas pequenas coisas. Numa palavra torpe, numa palavra de incredulidade, numa palavra de, não vai dar. Eu não posso, eu não consigo. Eu estou doente. Eu sou enfermo. Mas aquele lá acho que não tem jeito não. E quando a gente não vigia nessas pequenas coisas, nós vamos mergulhando, cada dia um passo, mais fundo dentro desse rio de incredulidade. E às vezes isso pode ser tarde demais, a ponto de nós estarmos afogados na incredulidade, não crendo mais, não tendo mais expectativas, não declarando mais a palavra, abrindo concessões. Nós somos chamados para ser um crente radical, para termos posicionamentos e não negociarmos os princípios, não negociarmos mais aquilo que sai da nossa boca, independentemente se for algo bobo, algo pequeno. E mais do que isso, vigiar os nossos pensamentos.
Porque toda ação, querido, começa através de um pensamento errado. Um pensamento errado. E nós precisamos ser cuidadosos e não brincar com aquilo que estamos pensando. Porque a gente, ninguém está vendo mesmo. Mas isso está gerando algo em você, está gerando uma raiz, alguma crença em você, que hora ou outra esse pensamento ruim pode ser transformado em ação. Então nós precisamos ser cuidadosos com cada pensamento, ainda que pareça lícito. Tá tudo bem. Querido, nós precisamos renovar a nossa mente mediante a palavra. Se você não está pensando naquilo que é bom, naquilo que é puro, sabe? Comece a vigiar aquilo que você está pensando. Comece a renovar a sua mente, os seus pensamentos, de acordo com a palavra do Senhor, para que da sua boca só saia fé, para que quando você falar, querido, o inferno estremeça, para que quando você falar, a autoridade e o poder que está sobre você se manifeste, para que realmente, querido, você não espere um posicionamento de homens para começar a exercer aquilo que já está nas suas mãos. Um reconhecimento humano. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos de reconhecimento humano. Aleluia. Nós precisamos ser reconhecidos por Ele. Aleluia. E através dele, querido, quando nós estivermos escondidos nele, é claro que vem reconhecimento para as nossas vidas, honra, tudo aquilo que o Senhor tem projetado para você, para mim. Mas o nosso coração deve estar escondido nele. O nosso posicionamento, querido, deve estar nele. Somos filhos. Somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Somos o corpo dele andando nessa terra. Se nós não exercermos a nossa autoridade, se nós não exercermos e não manifestarmos a palavra que está em nós, quem vai fazer isso? Quem ganha campo, querido? Todas as vezes que nós recuamos, quem ganha campo é o diabo. Todas as vezes que a igreja não se manifesta, não se posiciona, quem ganha campo é o diabo. Aleluia. Somos chamados a manifestar o reino. Somos chamados a revelar Jesus ao mundo. Somos chamados a ser os resgatadores dos perdidos, resgatadores daqueles que estão esquecidos, desacreditados, a começar de você, da sua vida, de quem você é, de quem o Senhor te chamou para ser, do seu chamado. Sabe de uma coisa? O diabo só vai assustar aquele que se assusta. É ou não é? É redundante, mas é. O diabo só vai ficar assustando você, se você se assustar. Se você temer. Porque a partir do momento, querido, que ele não ganhar campo, que ele assustar você, e você olhar e falar, aqui não. Tem graça? Não tem mais. Tem graça se assustar alguém e a pessoa nem assustar? Olhar para sua cara e fazer, tem graça? Não, né? Quando você assusta alguém, inclusive eu acho muita graça de susto. Dou muita risada, né? Uma coisa que eu acho graça é susto. Ai. Vamos, recapitulando, vamos lá. Me recompus. Mas não é engraçado? Fala sério. E às vezes, querido, vamos falar sério agora. Às vezes o diabo está assim, rindo da nossa cara também, sabia? Porque ele está lançando sustos e a gente está lá, todo amedrontado. Com as mentiras dele, sabe? Todo amedrontado com situações as quais já foram vencidas, as quais está sobre você resolver, solucionar, mudar, transformar. Está sobre mim, está sobre você, e nós estamos acuadinhos, num canto, assustadinhos muitas vezes. Mas sabe, um crente que entende a sua identidade, esse sim o diabo teme. Porque como eu falei, um crente que não sabe quem é, muitas vezes, né? Tanto faz para o diabo.
Ele está ou não está na posição, ele tem ou não tem autoridade, não está exercendo, para o diabo está tudo bem. Mas esse não somos nós. Nós não só somos possuidores de todo poder e autoridade, nós só não estamos assentados com Cristo Jesus, mas como nós exercemos aquilo que está sobre as nossas vidas, como uma forma de honrar o sacrifício dele por nós. Aleluia! Eu gostaria de chamar o louvor, por gentileza. Aleluia! Sabe? É noite onde o Senhor deseja operar milagres. E é através da sua vida e da minha vida. É noite onde o Senhor quer mexer. Sabe naquele problema que dói? Sabe aquela ferida que dói? Sabe aquela circunstância que aparentemente é impossível? Nessa noite, o Senhor quer mexer nessa área. Para que hoje você saia daqui posicionado. Para que hoje você saia daqui, mas brava mesmo com o diabo, dizendo: ei, chega, até aqui você pode ter agido. Mas a partir daqui, eu não dou mais legalidade. A partir daqui, eu tomo o meu posicionamento de autoridade. E eu digo a este monte: saia. Eu digo a esse gigante: caia. Eu digo a essa situação: cesse. Eu digo à depressão: ei, vai embora. Porque eu tenho a alegria do Senhor em mim. Eu digo a essa falta: cesse, porque eu sou provida no Senhor. A minha provisão vem dEle, Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Se coloca de pé.